Olá, boas-vindas. Nós somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios focada em mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada de um assunto que está dando o que falar lá fora no setor financeiro e também no automobilístico. É um escândalo envolvendo comissões que ficavam escondidas, sabe? No financiamento de carros no Reino Unido. E o impacto disso pode ser bilionário. A nossa conversa aqui vai se basear em informações de um artigo chamado Comissões Ocultas Alerta no Financiamento de Carros. E como a gente já disse, essa análise vem da Carbonfy, que é ligada à Carbon Business School. O foco deles é outro, né? Crédito de carbono, finanças regenerativas. Mas olha, a perspectiva que eles trouxeram sobre esse tema do financiamento de carros levanta uns pontos bem interessantes. O nosso objetivo aqui é entender melhor como esse escândalo funciona, por que a fonte chama isso de bomba-relógio e, o mais importante, que lições a gente pode tirar disso. Até porque a fonte faz um paralelo com práticas que a gente vê em outros mercados, tipo o Brasil. Isso deixa a discussão mais relevante para nós, né? Ok, então, vamos tentar entender isso melhor. O ponto de partida é uma notícia que chamou bastante atenção. A Stellantis, que é um grupo gigante, né? Dono da Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, reservou 37 milhões de libras. 37 milhões de libras, poxa, parece bastante dinheiro, né? Parece sim. Mas o artigo que a gente está usando como base sugere que isso pode ser só, assim, a ponta do iceberg. É bem por aí. Essa reserva seria só uma provisão inicial para cobrir custos com indenizações por causa dessas comissões que agora são vistas como irregulares, né, em financiamentos antigos. Exato. A fonte até fala que o impacto pode ser um terremoto para a indústria de lá. Mas o que exatamente está causando esse rebuliço todo? Então, esse valor, 37 bilhões, chama atenção, claro. Mas as estimativas que estão circulando por lá e que o material menciona falam num custo total para a indústria que pode chegar a bilhões de libras. Bilhões! Bilhões! Nossa! Então, esses 37 milhões da Stellantis podem ser só o comecinho mesmo. Para a gente entender a raiz disso, a gente precisa olhar para um modelo de financiamento que ficou super popular no Reino Unido. É o chamado PCP, Personal Contract Purchase. Certo, o PCP. Como ele funciona exatamente? Pelo que eu li no material, a pessoa paga umas parcelas mensais, mais baixas, né? Por um tempo determinado, tipo 3, 4 anos. Isso. E aí, no final desse prazo, ela tem opções, é isso? Exatamente. Chegou no final do contrato, basicamente 3 caminhos. O primeiro, pagar um valor residual, que geralmente é alto, o tal do balloon payment, ou parcela balão, para quitar o carro e ficar com ele de vez. Ok. A segunda opção é simplesmente devolver o carro para a financeira, não deve mais nada, desde o carro esteja dentro da quilometragem combinada, estado de conservação, tudo certinho. Certo. E a terceira, que era muito comum, é usar o valor residual positivo. Se o carro vale mais no mercado do que aquele balão final, né? Usar essa diferença como entrada para um novo financiamento PCP. Pega outro carro zero e começa o ciclo todo de novo. Entendi. E esse modelo, o PCP, deu um gás nas vendas por lá, não foi? O artigo fala que ele deixou carros mais caros, de categoria premium até, acessíveis para muito mais gente. Ah, sem dúvida. Porque a pessoa olhava mais para a parcela mensal, que era menor que um financiamento tradicional, né? Exato. Foi um motor muito forte para as vendas no Reino Unido por muitos anos. Facilitou o acesso, permitiu que o pessoal trocasse de carro com mais frequência. O problema, como a investigação do órgão regulador de lá, a FCA, está mostrando, e como o artigo detalha bem, não era a estrutura do PCP em si, mas uma prática bem específica ligada às comissões. As comissões pagas para os vendedores, para os intermediários. Ah, e aí que a coisa complica. O foco, então, está nessas comissões que não eram claras para o cliente final. Mas como isso funcionava na prática? Vendedor receber comissão sobre financiamento é normal, né? Mas o artigo diz que tinha algo a mais. Exato. Aqui é onde a história fica realmente interessante. E, bom, problemática.
A prática que está sendo investigada e que valeu por anos, até a FCA proibir em 2021, era assim. As financeiras, muitas delas ligadas às montadoras, davam para os vendedores lá na concessionária ou para os brokers de financiamento uma certa liberdade, uma margem, sabe? Para definir a taxa de juros que ia ser cobrada do cliente. Peraí, liberdade para definir a taxa de juros? Isso soa meio perigoso. Quer dizer que a taxa não era fixa? Ou baseada só no risco da pessoa? Precisamente. Tinha uma faixa, vamos dizer, sei lá, entre 4% e 8%. O vendedor podia escolher a taxa dentro dessa faixa. E o ponto crucial, o centro do escândalo todo, é que o jeito que a comissão era paga incentivava o vendedor a aplicar a maior taxa de juros possível. Nossa! Quanto mais alta a taxa que ele conseguia que o cliente aceitasse, maior era a comissão que ele, o vendedor, ou a concessionária, recebia da financeira. Meu Deus, isso cria um conflito de interesses gigantesco. O vendedor, que, em tese, deveria ajudar o cliente, estava sendo pago para cobrar mais caro pelo crédito. Exatamente. E o cliente, imagino eu, não fazia a menor ideia desse esquema. Nenhuma. O consumidor final, na imensa maioria dos casos, não sabia que aquela taxa de juros oferecida não era só sobre o perfil de risco dele ou as condições do mercado. Tinha também o incentivo financeiro do vendedor ali no meio. Ele achava que estava negociando a melhor condição, mas o interlocutor ganhava mais se o financiamento ficasse mais caro. A FCA considerou que isso gerou um sério prejuízo para os consumidores. Chamou de prática predatória. Entendi. Essa falta de transparência e o prejuízo financeiro que estão dando base para as possíveis ações de indenização em massa que vêm por aí. Falam que milhões de contratos podem ter sido afetados por isso. Milhões de contratos. Caramba, isso ajuda a gente a entender a dimensão bilionária que o artigo cita. E o texto que a gente analisou vai além, né? Ele faz um paralelo direto com o Brasil, diz que a situação britânica é um alerta vermelho, o que especificamente aqui no Brasil acende essa luz amarela, segundo a fonte. Olha, o principal ponto de conexão que eles destacam é a popularidade crescente aqui no Brasil de modelos de financiamento que também tem essa parcela final mais alta, a chamada parcela balão. Ah, sim. Não é idêntico ao PCP em tudo, na regulação e tal, mas a estrutura básica é parecida. Parcelas mensais menores e um pagamento grande no final. Esse modelo tem ganhado muita força, principalmente nos carros premium. As montadoras usam isso como um argumento forte de venda, focando em como a parcela mensal cabe no bolso. E o risco, que o artigo aponta, seria a falta de transparência também nesses modelos aqui no Brasil. A questão central que a fonte levanta é essa: transparência. O caso do Reino Unido é um exemplo extremo de como a falta de clareza sobre custos, sobre comissões, pode prejudicar quem compra. O artigo até usa um exemplo nosso, bem conhecido, a famosa taxa zero. Clássico. Eles questionam, e é uma pergunta antiga já, se em algumas dessas promoções o custo do financiamento não está, na verdade, escondido no preço do carro ou embutido em outras taxas. O consumidor acha que está fazendo um negócio incrível, sem juros, mas o custo do dinheiro está lá, só que de um jeito menos óbvio, né? Essa da taxa zero é verdade, sempre gera essa desconfiança. A preocupação, então, é que a própria complexidade desses modelos com balão possa abrir brecha para práticas pouco transparentes por aqui também, mesmo que não seja igualzinho ao esquema de comissão de lá. Exato. A complexidade pode atrapalhar a comparação, a compreensão do custo total para quem está comprando. E se a gente olhar o quadro geral, o alerta do artigo vai até além da comissão específica. Ele toca num ponto delicado: o risco desses modelos de crédito que facilitam muito a compra no curto prazo, mas que podem levar ao superendividamento lá na frente. A parcela mensal baixa pode dar uma impressão errada da capacidade de pagamento. Faz todo sentido. A pessoa olha a parcela, cabe no orçamento do mês, e aí compra um bem, um carro, que talvez esteja acima da capacidade real dela se pensar no custo total e naquele pagamento final gigante. O artigo fala dessa questão do superendividamento. Sim, ele aponta para esse perigo. Facilitar o crédito é bom, por um lado, claro. Mas quando isso vem junto com modelos que podem esconder o custo total ou que incentivam a troca constante baseada em novos financiamentos, aí aumenta o risco de prender as pessoas num ciclo de dívida, sabe? A pessoa termina um PCP ou um balão aqui, não tem o dinheiro para quitar, qual a saída mais fácil?
refinanciar num carro novo, rolar a dívida para frente. O escândalo britânico, na visão da fonte, é uma consequência talvez extrema de um sistema que, na ânsia por vender mais, pode ter deixado de lado a saúde financeira do consumidor. Entendi. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Parece que a gente está vendo as consequências de um modelo que, ok, vendeu muito, mas tinha falhas éticas, falhas de transparência na sua base, como aponta o material? Precisamente. A conclusão que o artigo traz é essa. Para a Stellantis e para toda a indústria de carros lá no Reino Unido, chegou a hora de encarar as consequências. Financeiras e de reputação também, né? Por causa desses anos de comissões ocultas. É um acerto de contas que está saindo caro. E para outros mercados, como o nosso aqui no Brasil, onde modelos de financiamento parecidos existem ou estão crescendo, fica a mensagem, né? A importância de olhar com atenção para as próprias práticas, garantir que a transparência ou o interesse de quem compra sejam prioridade, não só o volume de vendas. O artigo até sugere que é uma chance para o mercado brasileiro aprender com o erro dos outros. Essa análise da transparência, dos incentivos, é fundamental mesmo. E pensando um pouco além desse caso específico, que tipo de reflexão mais ampla essa situação toda provoca na gente? Pois é, se a gente for um pouco além da discussão do PCP ou do financiamento com balão, a situação toda força a gente a pensar em coisas mais básicas sobre crédito, né? Que tipo de controle, de regra e, principalmente, de transparência de verdade a gente precisa em qualquer sistema de crédito, para evitar que os incentivos para o vendedor, para a loja, para a financeira, acabem indo contra o bem-estar financeiro de quem está na ponta, o consumidor. Como que a gente garante que a busca pelo lucro não passe por cima da responsabilidade com o cliente? Boa pergunta. E olhando pelo outro lado, o do consumidor, como que a gente pode fortalecer a educação financeira, para que as pessoas consigam olhar além do oba-oba da parcela mensal baixa? Como capacitar as pessoas para entenderem e compararem o custo efetivo total, o SET, das diferentes opções de financiamento, para entenderem o impacto a longo prazo das decisões de compra? A questão não é só regular as empresas, é também dar mais poder para o consumidor através do conhecimento, né? O escândalo lá fora mostra falhas nas duas pontas, na oferta e na capacidade de análise da demanda. Excelente ponto. Capacitar o consumidor é tão crucial quanto regular o recado. Olha, agradecemos a quem acompanhou essa nossa exploração sobre o escândalo das comissões ocultas no financiamento de carros lá no Reino Unido e as possíveis ligações com a nossa realidade. É um tema financeiro complexo, mas com implicações bem práticas para todo mundo, né? E é importante a gente registrar de novo, como falamos no início, a fonte original dessa nossa análise foi um material da Carbon Fi. Eles até terminaram o texto deles convidando para acompanhar os conteúdos sobre mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Então fica aqui clara a origem da informação que baseou nossa conversa. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, a dica é seguir a Carbon Fi para se manter sempre atualizado. Esperamos que essa discussão tenha sido esclarecedora e tenha deixado aí algumas reflexões importantes para quem nos ouviu.